Sofreu um acidente trabalhando ou adoeceu por causa do trabalho, mas a empresa não emitiu a CAT? Fica tranquilo que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma saída para essa situação. A comunicação de acidente de trabalho, ou simplesmente CAT, é sim uma ferramenta bem importante para ter os seus direitos garantidos. Mas o fato de a empresa não ter emitido esse documento não vai fazer com que você perca os seus direitos. Meu nome é Alan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as vantagens de ter a CAT, os prejuízos de não ter e o que você deve fazer caso a empresa se recuse a emitir a CAT. Se você adoeceu por causa do trabalho ou então sofreu um acidente de trabalho, com certeza já ouviu falar da CAT. Ela é um documento que deve ser emitido pela empresa sempre que o empregado sofre um acidente de trabalho ou então uma situação equiparada a acidente. As situações que se equiparam a um acidente de trabalho são os acidentes de trajeto e as doenças do trabalho. Então a empresa deve abrir a CAT tanto quando você se acidenta no trabalho, como também quando você se acidenta no percurso casa-trabalho ou ainda quando você adoece por causa do trabalho. Certo, mas para que é que serve essa tal dessa CAT? A CAT serve para comunicar ao INSS que o sinistro aconteceu, ou seja, que o acidente ou a doença ligada ao trabalho aconteceram. Para entender isso melhor, a gente precisa lembrar que o INSS é a seguradora oficial do governo. Se você é um empregado, você é um segurado do INSS. Você está contratando o INSS como sua seguradora. Então, se você sofre um acidente ou adoece por causa do trabalho, o INSS precisa ficar sabendo disso. E isso acontece justamente através da CAT. Apesar de esse ser o principal objetivo da CAT, ela também serve para outras coisas. Ela é muito importante para quem vai se afastar pelo INSS. Isso porque se você tiver a CAT, isso daí aumenta muito sua chance de conseguir o benefício 91, que é o auxílio doença acidentário. Esse benefício aí só é concedido quando você está se afastando do trabalho por motivo de doença ou de acidente de trabalho. Como a CAT serve de prova de que o seu acidente ou doença estão ligados ao trabalho, ela vai te ajudar bastante nesse momento. Se você se acidentou trabalhando e a empresa emite a CAT, aquilo ali é uma prova de que você se acidentou no trabalho. Da mesma forma acontece com a doença. Se você adoeceu por causa do trabalho e a empresa abriu a CAT, isso é uma prova de que a sua doença foi causada pelo trabalho. Aí aqui eu já vou responder duas perguntas bem recorrentes das pessoas. A primeira é: quais as vantagens para o trabalhador em ter a CAT? Basicamente, a vantagem é que você tem uma prova muito forte de que o seu acidente ou a sua doença estão ligados ao trabalho. Isso aí vai te ajudar a conseguir o benefício 91, caso você venha se afastar pelo INSS, e também a ter direitos trabalhistas com estabilidade e as indenizações. Mas atenção, o simples fato de ter a CAT vai fazer com que você tenha algum desses direitos? Não, não vai. Mas vai facilitar? Sim, com certeza vai facilitar. Aí a segunda pergunta, que também é bem recorrente, é: o que acontece quando você não tem a CAT? O que vai acontecer é que você diminui as chances de conseguir o benefício 91 e terá que provar que o acidente ou a doença estão ligados ao trabalho de uma outra forma, como por exemplo, através do seu prontuário médico ou de fotos tiradas após o acidente. Fica mais difícil? Fica. Mas fica impossível? Não, não fica impossível. O simples fato de não ter a CAT não vai fazer com que você perca os seus direitos. Apenas que seja um pouco mais difícil de consegui-los. Pensa na CAT como uma declaração da empresa confirmando que o acidente aconteceu e que aconteceu por causa do trabalho. Ou então que você adoeceu e a doença foi causada pelo trabalho. Então tá respondido. Você já sabe as vantagens de ter a CAT e os prejuízos de não ter a CAT. Agora que você já viu o que é a CAT, para que serve, as vantagens de ter e os prejuízos de não ter, eu vou te mostrar o que fazer quando a empresa se recusar a abrir a CAT. Em primeiro lugar, se você está vendo esse vídeo muito tempo depois do acidente ou então do diagnóstico da doença, fica tranquilo. Como você viu, o simples fato de não ter a CAT não vai fazer com que você perca os seus direitos. Agora, se você está com a perícia do INSS marcada, acabou de se acidentar ou de ser diagnosticado com uma doença do trabalho, esse é o momento para que você corra atrás da CAT. Apesar de ser a obrigação da empresa emitir a CAT, a própria lei autoriza que outras pessoas e autoridades façam isso.
Tá lá no artigo 336 do Decreto 3048 de 99. O que eu recomendo que você faça é que leve toda a sua documentação médica até o sindicato da sua categoria e lá solicite que eles abram a CAT para você. Esse daí é o primeiro passo. Alan, mas o meu sindicato não quis emitir, ou então a minha categoria não tem sindicato. E aí, como é que fica? Ó, se não der certo com o sindicato, você pode tentar emitir a CAT no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste. Toda região tem um Sereste. Ele não tem obrigação de emitir a CAT, mas eles podem sim te ajudar com isso. Eles também podem fazer o seu acolhimento e análise da relação de causa e efeito ou nexo causal da doença ou acidente com o seu trabalho. Alan, também não deu certo com o Sereste. E aí, como é que fica? Nesse caso, o que eu recomendo que você faça é que você mesmo abra a CAT pela internet. Faça isso daí com base no atestado do seu médico particular. A CAT emitida por você não vai ter o mesmo peso da CAT emitida pela empresa ou pelo sindicato, mas vai te ajudar com isso daí. Outra coisa muito importante que você precisa fazer é guardar provas de que o seu acidente aconteceu trabalhando ou então que você adoeceu por causa do trabalho. Aqui no canal a gente tem vídeo explicando como é que você faz isso. Eu vou deixar eles aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. E se eu fosse você, o próximo vídeo que eu assistiria seria esse daqui. Um abraço e até lá!